Bem-vindos a mais um Flag Talk. Estamos no 8º episódio e voltamos a contar com grandes nomes da polícia portuguesa. Ai, que mentira. No meu caso, no caso do Bexiga, mais ou menos. Mais ou menos. Neste, como vocês já perceberam, autoapresentáveis Pedro Bexiga e Marcelo Lourenço, os dois diretores criativos da FUEL. A FUEL é uma das grandes agências independentes portuguesas, mistas, né? Faz parte do Grupo Abas também, tem capital português e capital internacional. E nós começamos sempre estas entrevistas por fazer pequenas provocações. Oba! E eu faço uma provocação que acho que é uma das grandes dúvidas que o mercado publicitário tem. Por que o Bexiga está onde está? Não É uma isso. boa pergunta. Porquê é que vocês estão sempre a dizer mal um do outro? Nas redes sociais. Não, nas redes sociais. É simples. O Marcelo tem uma vida infeliz. Não tem interesse na vida. E como não tem interesse na vida, os likes e os posts que ele tem no Facebook têm mais likes, estão a falar de mim. É basicamente isso. Não, eu tenho a sorte, o azar de fazer dupla com o Homer Simpson. Assim. Então, o assunto por si só... Mas também... Quanto tempo a gente faz dupla? Desde 99. 99? 99. Ok, está quase a fazer 20 anos. Eu estou há mais tempo com o Pedro Bexiga do que eu estou com a minha mulher. Eu sou mais paciente. E é bom. Teve altos e baixos, né, Bexiga? Sério. Vocês começaram a trabalhar juntos em que agência? Na Lintas. Na altura era LOL, não era LOL Lintas. Então, eu cheguei para Lintas e 6 meses depois o Leandro, quem nos trouxe, o Leandro Alvarez, saiu e disse, querem ficar no meu lugar? E eu fui o caso de crescimento... o caso de crescimento mais rápido da história, o Brasil-Portugal, porque eu cheguei aqui 6 meses depois, já era diretor criativo. E começamos na Lintas, ela virou imediatamente Low. Exatamente. Depois já era LOL, já não lembro que eu entrei ter uma porrada de nomes, já era Lintas, foi a melhor tipo de Lintas, depois foi LOL Lintas. E aí... Mas vocês vão trabalhar juntos por acaso? Já trabalhavam juntos com dupla? Não. Essa história é tão antiga que eu cheguei em Portugal e concorri aos jovens criativos. Okay. Estavas lá no estirador, né? Tava lá assim, no limite de ficar velho. E aí queria participar dos jogos criativos. E o meu dupla, que eu nem vou dizer quem era, não estava para ir virado, estava querendo fazer outras coisas. E o Bexiga... Account agora. Account. E o Bexiga me pareceu o único fulano que estava ali, assim, realmente querendo fazer isso. E talvez tenha sido o único que topou fazer comigo. Assim. Na realidade, eu salvei a carreira dele. Portanto, se não fosse o Pedro, tu nunca tinhas sido jovem criativo. Não, a gente perdeu. A história mais triste ainda, a gente perdeu. Sabes que só por causa disso, deixa-me contar-te uma história gira, que é, eu já tinha combinado de casar com a minha mulher, mas nunca tinha pedido em casamento. O Pedro também nunca casou com a mulher dele. Já agora, quem estiver vindo, Carla, por favor, agora até o final do programa ele vai te pedir em casamento. Já pedi. Pronto, mas eu decidi pedir mesmo em casamento e na altura decidi fazer uma coisa grande. Então comprei um anel e falei com o meu dupla na altura, João Amaral, e nós tínhamos concorrido aos Jovens Criativos CCP. E tínhamos muita fé que aquilo era muito bom, realmente ia ganhar o ouro. Então eu disse, combinei, não te importas, vou-te roubar aqui o protagonismo nisto, mas quando subirmos ao palco, eu vou chamar a Ana e vou pedi-la em casamento no palco do Clube de Criativos. Ficamos em segundo, ganhamos a prata e nesse ano a prata não subiu ao palco. Mas pronto, mas depois pedi... Pedi cá fora. Só que eu não pedi o Bexiga em casamento. Mas tem uma história boa, que é, eu pedi cá fora e o CEO de uma, não posso dizer qual, mas de uma grande agência de mídia em Portugal viu eu a pedir, não me conhecia de lado nenhum, então convidou-nos para ir para o jantar da agência que havia a seguir e oferecemos o jantar. E jantamos, o nosso jantar de noivado para uma agência de mídia. A mídia patrocinando tudo. Desde sempre. Mas voltando à vossa história, vocês perdem os jovens criativos e mesmo assim são promovidos a diretores criativos. É engraçado, quando o Leandro saiu, ele me chamou assim e disse assim, olha, quando ele me chamou eu achei que ele fosse falar, desculpa ter trazido do Brasil e tal. Passado 2 semanas de ir embora. E aí eu já comecei a dizer, não, você não tem absolutamente nada que se desculpar, eu sou crescido, sei o que eu faço, estou adorando, Ele falou, não, eu acho que leva o mesmo jeito para isso, para o diretor criativo. E por que você e o Bexiga não
E aí o João França, na altura, que era o CEO... João França Martins. Já trabalhava lá no Inter há muitos anos e tal, e veio. Gostou. E propôs. E foi assim. E foi um ano, olha... Então foram duplas à força, basicamente. Sim. O nosso segundo trabalho juntos foi ser diretores criativos, porque a gente só tinha feito Jovens Criativos. E correu bem, felizmente. E como é que foi poucas vezes se fala, e nós nunca falamos aqui de quando uma pessoa deixa de ser cópia, deixa de ser diretor de arte e passa a diretor criativo, qual é que é o primeiro impacto? Eu lembro-me que quando eu fui para diretor criativo, tu deste-me um conselho que foi... Vamos ver se você lembra. Lembro-me, tens que aprender a almoçar sozinho. Sim. Mas tem que aprender a almoçar sozinho. Esse é o primeiro conselho que eu dou para quem passa a diretor criativo. Aliás, eu tenho 3 conselhos básicos. Primeiro, você tem que aprender a almoçar sozinho, porque... É por isso, na realidade, que a gente trabalha juntos, assim. Exatamente. Você não é mais parte dos criativos e da malta. Você é aquela pessoa que as pessoas vão reclamar quando você, nas suas costas. E tem razão. Tem razão. Não apetece, não tem que levar com o chefe a almoçar. Então a gente faz isso antes de ser diretor criativo. Não é? Exatamente. Isso é muito importante, um gajo compreender logo isso a partir. Mas tem gente que não compreende isso. Tem até um episódio clássico de Friends, que o Chandler vira o chefe do departamento dele. Sim. E ele quer continuar amigo dos caras. E se dá muito mal. E o primeiro conselho é esse: você tem que aprender a almoçar sozinho. O segundo é quando as coisas dão errado, é o seu telefone que toca. Então, que ao menos sejam as suas coisas que dêem errado. Por exemplo, se você apresenta uma campanha, o criativo insiste muito, eu gosto muito dessa campanha, essa campanha é exatamente... Você fala, ok, vou deixar, vai ser essa campanha. Se a campanha correr mal, você não pode dizer, foi ele que falou, é sua responsabilidade, é seu critério. E você tem que seguir o seu critério, assim. E eu falei em 3, eu já não lembro quantas. Eu gostei. São só 2, afinal. E tem a ver com isso que você disse, que é assim, a primeira agência, quando você está numa agência e é criativo e passa a diretor criativo, essa é a agência mais difícil onde você vai ser diretor criativo. Porque ninguém te vê como diretor criativo. Os seus colegas olham e falam assim, quem é esse fulano para dizer que a minha campanha... Então essa primeira agência é muito difícil. Tens A segunda tens de conquistar as coisas, tens é diferente. As pessoas já olham para você dentro da caixa ele é o diretor criativo. Então a partir daí as coisas ficam mais fáceis. Nós vivemos... No nosso caso nós trabalhamos, nós criamos muito, fazemos muito trabalho também. Ou seja, não é só... Vocês são mais uma dupla da agência? Somos uma dupla da agência, sim, nós fazemos trabalho. Fazemos muito trabalho também. Ou seja, sentamos, não é só, agora faz isto, faz aquilo, não. Nós fazemos coisas, pomos coisas na rua, vamos com grandes problemas para deixar as outras duplas fazerem as coisas que são um pouquinho mais libertas e segurando quando é um grande problema, somos nós que tentamos resolver. E o que nós fazemos também na FU é quando nós temos a ideia, às vezes começa conosco e espalha para a agência inteira. Ou seja, quando a gente acha um grande conceito, você também, como diretor criativo, precisa perceber que há pessoas na sua agência que fazem coisas melhores do que você. Ou seja, eu sou um péssimo fazedor de jingles. E os meus rádios parecem sempre guiões de TV pobres. Então, tem 2 ou 3 cópias. A gente fazem rádio muito melhor do que eu. E sempre que a gente começa a campanha, mesmo que o conceito seja meu, do Bexiga, ou de outra pessoa, essa pessoa é o nossa especialista em rádio. É o exercício de humildade também. Sim. Aliás, nós temos lá a rainha do jingle, não é? Pois é. A gente tem uma e vocês criativa. são das poucas agências que ainda faz jingle. Menos do que faziam há um tempo. Sim, mas eu acho que não há fórmula. As pessoas têm que gostarem, né? Acho que não pode ser tudo agora videocase, como não podia ser tudo antes TV, como não podia ser tudo antes imprensa. É o que funciona e o Washington Oliveto que tem essa frase, que é: a publicidade não é arte, mas é artesanato, com certeza. Porque tem que ser feito à mão, caso a caso, sabe? Sim. O que funciona para a Caixa, no nosso caso, não funciona para o Continente, o que funciona para o Continente não funciona para a Vorten, e que não funciona para o Lisboa, e por aí afora. Uma das perguntas que eu gostava de fazer aqui hoje e já falei aqui com outros criativos sobre o assunto e não é uma coisa muito unânime. Há pessoas que continuam a defender cada vez menos o modelo de duplas,
Há pessoas que defendem duplas sim, mas duplas móveis dentro das agências. Há quem, pura e simplesmente, defenda que devem ser grupos, porque faz sentido, que se fala agora do copy, art and code, por exemplo, meter o tipo da programação também no grupo de trabalho. Há quem defenda brainstormings. Vocês não são das poucas duplas fixas que continuam fixas, portanto, que estão juntas desde 1999 e continuam a trabalhar em conjunto. Quais são as vantagens objetivas no trabalho do dia-a-dia de termos uma dupla que conhecemos bem? Quer responder essa? Eu acho que Fala uma coisa inteligente. Então temos que botar. Eu acho que a grande vantagem é precisamente essa. Acho que o trabalho, do meu ponto de vista, o trabalho de uma dupla não é o trabalho de duas pessoas, não é o trabalho de uma mais a outra. Elas têm que estar de acordo com o que vão apresentar e têm que ter um critério semelhante para a coisa fazer sentido. Têm que se conhecer, têm que entregar mais do que só uma mais uma. Como nós costumamos dizer, uma dupla não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 3 ou igual a 4, porque o trabalho desenvolve de outra maneira. Aliás, vê-se isso quando há duplas que funcionam muito bem, quando há duplas que funcionam mais ou menos, o rendimento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma questão de química. Claro. É um trabalho de equipa e a equipa tem que funcionar. Ou seja, a gente nunca começa um brainstorm do zero. Sim, nunca é. Alguém tem sempre uma coisa para dizer. Caminho logo. Não nesse sentido. Tem vezes que a gente não fala absolutamente nada. A gente fala, o briefing é assim, eu acho que o briefing é assim, assado. Mas a gente nunca entra numa sala com zero, começar do zero. Ou seja, passa o trabalho a dupla vai, pensa, depois no dia seguinte, ou 2 dias, whatever, se for preciso um brainstorming, a coisa já começa de um ponto. E põem duplas a competir, quando é um trabalho muito grande. Não percebi. Se põem duplas a competir. Sim, de vez em quando sim. Mas não no sentido de competir, dizer assim, não no sentido de ter um melhor trabalho, ter mais possibilidades de trabalho. E passa o briefing. Acho que é muito bom ter perspectivas diferentes sobre as mesmas coisas. E quando nós passamos um briefing para várias duplas, depois nós chamamos toda a gente e tentamos achar a melhor ideia. E depois fatiamos. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E o Chico não faz nada. Há muito o estigma na publicidade portuguesa ou no mercado português, sempre houve um estigma de que o estilo do publicitário brasileiro é completamente diferente do estilo do publicitário português. Certo? Vocês concordam com isso? Ou tu que és mais português que brasileiro já? Ou é o Bexiga que se tornou meio brasileiro também? Eu já não sei falar, porque já não sei. Não, eu acho que a boa publicidade é a observação do ser humano. Quando eu cheguei em Portugal, eu observava coisas que eu não percebia. Cada vez mais agências fazendo coisas internacionais, mas há coisas que eu percebo sobre Portugal hoje que eu não percebia quando cheguei. Eu acho que é uma palavra que percebia, porque eu diria entendia. Exatamente. Mas acho que o que a publicidade brasileira tem de fantástico é que o Brasil foi um país em crise durante tanto tempo, e as pessoas, os criativos brasileiros querem sempre fazer mais. Isso você logo percebe, assim, em alguém que teve a escola brasileira. Tem muita gente que vai pro Brasil e aprende isso, assim. Então... Inclusive muitos portugueses. Totalmente portugueses. Aliás, os portugueses, o Hugo, o Coutinho, são a prova de que um português com a escola brasileira vai longe. Assim. O Coutinho trabalhou convosco, não? Não. Que ideia? Ou foi o Hugo? Não, nenhum deles trabalhou. Nenhum deles. Nem parecia que era moço mais feliz, não. Pois, provavelmente se trabalhasse com Bexiga não estariam onde estão hoje. Exatamente. Eu dizia assim, não. Quer dizer, o mercado português é super pequeno e a gente acaba conhecendo toda a gente, né? Eu conheço o Veiga de amigos em comuns e o Hugo Carvalheiro, o Conguito da BBDO, o Conguito precisava de um dupla. Eu falei, você não fala com aquele Portuga que tá lá em São Paulo? Aí você vem naquela coisa de jovens criativos, depois não pôde concorrer e depois fora estava no Brasil. E o Coutinho é de Clube dos Criativos e tal, mas... Vocês viram, nós perguntei-vos ao final, porque tinham visto todos, vocês viram o Paulo. Portanto, vocês estão integrados dentro da Avas, né? Portanto, é um spin-off independente da Avas, a Fuel. Qual é que é a vossa relação, principalmente com criativos, com a Avas, não falo tanto em Portugal, mas a nível global? Vocês comportam-se como um escritório da Avas, efetivamente? Sim. Nós somos uma agência do Grupo Avas, como a agência da WPP ou da Omnicom. Já disse Avas, a brasileira. Rabas. Fica habituado a isso. Eu tantas quando nós temos reuniões internacionais, vai
a Avas Lisboa e vai a Fuel. No caso da Vocês Fuel, podem ir para o Avas Café em Cannes. Sim. Tem direito. O Avas Café, que ninguém da Avas me escute, é uma coisa de velho, né? Eu sei que eu sou velho, mas para eu que sou velho achar que aquilo é coisa de velho, imagina como é que é. Tem o Wi-Fi grátis, que sempre ajuda em Cannes, né? Tem na Express e Apple, sim. E estava eu a dizer, e nós, a Fuel faz neste momento parte do board criativo europeu do Grupo Avas. Normalmente vai o Marcelo lá a representar-nos. Vou te contar uma coisa impressionante, que é bom e é mal. Na Europa, no ranking das agências da Network, a Fuel é a segunda agência mais premiada, atrás da BETC. Da BTEC, como se diz. Da BTEC de Paris, certo? Exatamente, Paris. Isso é ótimo. É ótimo, mas muito satisfeito. Mas a Avas está num... Mas a Avas em Portugal e no resto do mundo também sempre foi vista como património de eficácia, como dizia o Ricardo Monteiro, citando, de serviço ao cliente. Sendo que eu não tenho nada contra o serviço ao cliente, mas como sabemos, o mercado muitas vezes usou isso como um trunfo contra a Avas e a posição dominante que tinha no mercado português. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa e acha, criatividade é serviço ao cliente. Sim. É muito importante, é um diferencial competitivo. Agências, eu vi um artigo a semana passada na Campaign, genial, do diretor de estratégia da BBH de Londres, em que ele dizia uma coisa interessante, em que ele dizia: nós somos um serviço de consultoria, não somos um serviço criativo, não fazemos parte da indústria criativa. Parte da indústria criativa fazem os museus, as galerias de arte, é que fazem parte da indústria criativa. Nós não, nós somos um serviço de consultoria empresarial, digamos. Pois, a publicidade é um trabalho, é um negócio. E demora muito para diferentes tipos de criativos perceberem isso, que o seu trabalho tem que gerar atenção, tem que gerar negócio, tem que criar mais-valia. A coisa do eu sou artista, eu sou maluco, gera duas coisas. Gera as pessoas que trabalham mais para o visual do que para o trabalho mesmo. Ou seja, você pode escolher se você parece ser bom ou se você é bom. São duas profissões parecidas, assim. E essa coisa da eu sou criativo e eu me porto como criativo cria muitas fraudes. Mas, por exemplo, o teu cabelo, tu imitas claramente o Marcelo Serpa. Então... Quando ele vai a coisas internacionais, chama uma coisa, parece o Marcelo e pensa assim: é o Marcelo Serpa. Cara, eu fui... É o que não parece. Exatamente, eu fui presidente do júri no Art Directors Club na categoria TV. Aí cheguei lá, comecei a falar, e falei: meu nome é Marcelo, eu sou Marcelo Lourenço, e um dos jurados falou assim: Marcelo Serpa. Eu disse: não, sou a versão low cost. Não, é não muito... faz surf? Não. O Bexiga da bicicleta. João, esse meu cabelo é muito mais triste que eu imito o Marcelo Serpa. Eu quero ser o Bruce Wayne. É muito mais triste que isso, entendeu? A experiência é o Marcelo Serpa, por acaso. Mas deixa-me fazer-vos aqui uma pergunta, que é, eu perguntei isto ao Paulo e aproveito para vos perguntar também. Vocês ainda sentem ou sentiram em algum momento aquele estigma de fazerem parte do maior grupo em Portugal, do grupo que estava na liderança? Sentimos originalmente, quando surgiu a Fuel, sentimos isso porque toda a gente dizia a agência da Avas. Ou seja, nós éramos como se fôssemos uma subsidiária da Avas agência e não da Avas grupo, certo? Durante muito tempo foi isso. Houve alturas, inclusive, que nós não fomos a determinados concursos porque éramos do mesmo grupo. O que é um problema que não se põe com a WPP, com a Omni, como a Interpublic. Ninguém pensa: vou chamar esta ou aquela porque são do mesmo grupo ou não. E no nosso caso isso afeta-nos durante algum tempo. Agora já não sinto muito. Pois quando uma agência aparece, qualquer agência, aliás, qualquer empresa, as pessoas têm a tendência a tentar explicar o que é aquilo. Encaixá-lo. Né? Encaixar. Quando a Fuel começou, era esse é Avas. Aquilo foi crescendo um pouco mais, depois virou essa agência da Sonai, só tem contas da Sonai. Quem trabalha com a Sonai sabe que eles são os clientes mais exigentes do mundo, assim. E nós já entramos em concursos com contas da Sonai, perdemos. No início perdemos muito. Eu já ganhei um concurso na Sonai. Então, parabéns. O que eu ia dizer se reflete isso. E vi as campanhas, disse essa agência, as pessoas criaram, mereciam ganhar. E depois nós ganhamos contas, ganhamos a Jogos Santa Casa, a Caixa,
E depois os rótulos vão mudando. Depois as pessoas vão dizendo assim, mas esses... O Pedro e o Marcelo também só fazem boas coisas lá pro Coelho Lisboa. Depois ganhamos um prêmio com uma coisa do Continente. Então, nós tentamos nesses, 10 anos de Fuel? Quase sim. Ultrapassar todos os rótulos que as pessoas vão colocando. Mas, no começo nós sentimos... Mas esses rótulos são sempre, digamos, se estiver enganado, mas o que eu sinto é que a maior parte desses rótulos, seja em relação a vocês, seja em relação a mim, seja em relação a qualquer outra pessoa do mercado, são sempre uma coisa muito portuguesa, muito velada, ou seja, nunca é uma coisa frontal, nunca vão ter contigo e dizem-te isso no meio do CCP. Já foi mais velado, né? Já foi mais velado. As redes sociais fazem que não seja tão velado assim. Mas o que acho que é natural que as pessoas tentem fazer isso, e que o mercado tente fazer isso. Acho que é normal. É natural, uma agência que tem sucesso provoca inveja em determinadas situações. Eu perguntei na altura ao Paulo, até a propósito da mudança, Palavras Vilas, de estarem todos juntos, que se muitas vezes... Você não quer me repetir para mim aquela pergunta que você fez ao Paulo? O que ele achava de ganhar menos prêmios que o Marcelo com o Bexiga? Eu não perguntei exatamente assim. Eu acho que foi isso. Mas era isso que eu tinha perguntado. Pode responder essa. Mas era isso que eu ia perguntar. O que eu perguntei foi, quando via bom trabalho vosso, não ficava com raiva. Se não havia uma competição. Olha, ele ganhou aquele prémio, ele fez melhor trabalho que eu, ele saiu na Archive, whatever, e nós não saímos. O que é que vocês querem dizer sobre isso? Podem provocar a vontade. Não. Eu acho que nós temos uma competição duríssima com o Paulo e saudável. Mas competem mesmo ou não? Nós vamos a concursos uns contra os outros. Não, e dá direito a dizer assim, nossa, forcadinho, a gente chama-lhe forcadinho porque agora é forcado. Nossa, forcadinho, porcaria de campanha que tu fizeste. E aliás assim, eu disse, bom, é aquilo, não sei o quê, é divertido. Mas é engraçado que eu acho que o Paulo tem um trabalho mais difícil que o nosso, porque a Fuel começou do zero. E as pessoas foram mudando os rótulos, né? Mas a Havas tem um estigma sobre ela muito forte, que às vezes é injusto. É muito mais fácil dar um prêmio no Clube dos Criativos, por exemplo, uma campanha da BBDO ou da Léo Burnet, do que da Havas. É assim, as pessoas olham e falam assim, isso aqui deve ser ruim, isso não pode ser tão bom. Mas mesmo hoje em dia ainda acham que isso é assim? Acho que ainda acontece. Ok. Acho que ainda acontece. Mas o Paulo o Paulo Pinto, forcadinho, acho que tá fazendo um bom trabalho, tá tentando mudar aquilo. Assim. Nós vivemos um momento de transformação das agências, portanto fala-se disto todos os dias em qualquer meio sobre a nossa área, seja Portugal, seja lá fora, falamos todos os dias que as agências estão a mudar. A Fuel, do trabalho que mete na rua, não sei se é um problema também de percepção meu, ou se é um problema vosso, que é geral a todas as agências, inclusive a mim, do trabalho que colocamos na rua, normalmente é tudo muito above the line, é o filme, né? Portanto, se perguntares um trabalho de redes sociais da Fuel, eu não conheço, não sei, provavelmente tenho. Sentem que o vosso trabalho pode estar a prazo nesse sentido, ou seja, que está muito focado ainda no above the line? Sabe o que eu acho? Eu tenho pensado muito nisso, como todo mundo. Eu acho que não são as agências que estão mudando. É o consumidor que está mudando, né? Ele passa mais tempo agora olhando para o telemóvel e para o iPad do que na TV. Mas nós aqui, vivendo um momento na publicidade que eu compararia assim a Paris dos anos 20, sabe? Está mudando tudo tão rápido, que eu acho que há coisas que já estão voltando para trás. Ou seja, estão se reajustando. O Netflix começou e toda a gente assistia aquilo de uma sentada. Agora há séries no Netflix que estão soltando um por semana. E está te obrigando a voltar a assistir televisão como antigamente. Aliás, toda a gente diz que precisamente isso, não, a internet mata a televisão, etc. E tu vês que quando é Guerra dos Tronos, toda a gente vê na televisão, para, porque é que eu sei assim. Quando é Walking Dead, foi segunda-feira que eu sou fã, também, toda a gente para. A outra coisa que eu acho que, quando digo as coisas a gente está se encontrando no meio do caminho, é verdade, e digo isso até eu, Marcelo Lourenço, como criativo, a coisa que eu mais gosto de fazer é filme. É contar uma história, princípio, meio e fim. O filme não é necessariamente TV, né? Exatamente. O nosso filme... Os dados o que dizem neste momento é que 80% do conteúdo nas redes sociais no futuro será filme, será vídeo, não é? Seja em direto, seja... Obviamente.
E aí há o desafio de fazê-lo com que ele seja também interessante e relevante, etc. Mas vocês pensam o filme da mesma forma? Não, tem que ser, primeiro, Tem que ter legendas. tem que ter legendas. Tem que ter legendas. Quanto mais simples e fácil de entender uma coisa, sem você realmente ter que prestar atenção nela, melhor. Ou seja, vou te dar um exemplo, usando o Coelho Lisboa. Todos os anos a gente tenta fazer um filme diferente do Coelho Lisboa. O Coelho Lisboa já rodou por todas as duplas da agência, várias vezes, e eu e o Bexiga ainda fazemos muitas coisas para o Coelho Lisboa. Esse ano nós fizemos, e há 2 anos atrás nós criamos um filme que era um casal gay que se despedia numa estação, no comboio. Pixelizado, censurado. Quando o filme ficou pronto, eu olhei pro Bexiga e falei... Nossa, vamos ganhar tudo. A gente vai ganhar tudo com esse filme. Esse filme vai ser leão de ouro. Porque esse filme é lindo. O Ricardo Monteiro, na altura, me ligou e falou assim: ô filho... Foi imitar o Ricardo Monteiro agora. Ô filho, esse filme é lindo, parabéns. E pra ele ligar é porque ele realmente gostou. Só que o filme é um filme muito denso. As pessoas têm que prestar atenção. Tem que prestar atenção no diálogo. Tem que se envolver naquilo. Vocês tiveram muito mais sucesso que o filme a seguir. Então, E esse filme não ganhou nada. E as pessoas, eu perguntava, as pessoas falavam assim, que foi o quê? Porque mesmo quando você é jurado e julga uma coisa, porque aquilo tinha um slow burning, assim, sabe? Então você tem que realmente criar telegraficamente, assim. As coisas têm que ser muito rápidas. E é por isso que esse ano a gente tentou fazer um filme que não tem, que é o do cavalo do padrinho, que afinal é uma drag queen, que é uma coisa, não tem uma já palavra. Já tido um a cavalo, já, do Braveheart. Já, do o Pride Heart, que é a credibilidade do Pride Heart é do André Navarro e do Richard Warren. E foi provavelmente o filme mais bem sucedido do Queer em termos de E festivais. outra coisa, as pessoas, o consumidor... Eu acho que aquele do Dix Everywhere se calhar teve mais ainda, não? Esse Não, foi muito A nível de popular, prémios não mas, foi tão... O Pride Art não, é o benchmark. Welcome teve muitos prêmios, Sim, só que a Pride Art gente tem só mais, conseguiu quebrar a barreira do shortlisting Cuddy com o Pride Heart até agora. Aproveitando os prémios, qual é que é a importância que vocês dão aos prémios no vosso trabalho? Eu estaria mentindo se eu não dissesse que é muito bom ganhar prêmio. Tu e toda a gente. É ótimo ganhar prémios. É importante. É o reconhecimento da indústria dos nossos parceiros. Passo o clichê. Mas é muito importante porque põe... Será que eu posso pedir outro copo d'água? Põe-te noutro patamar, na realidade. Mas vocês têm uma dimensão que é interessante, enquanto agência, que é... Normalmente tens muitas agências que ganham praticamente só prémios de eficácia, ou prémios que tenham uma componente de eficácia maior no critério de avaliação do júri, e depois outras estão muito mais focadas nos prémios mais, digamos, puramente criativos. Certo. Vocês são constantemente agência do ano nos prémios de eficácia Eu acho que e ganham muitos prémios criativos. Acho que esse é o segredo da FUA, é fazer uma coisa, tentar sempre ser criativo, mas ao serviço do negócio, não é fazer anúncio para prémios, fazer anúncio para prémios. A nossa preocupação é o que nós queremos, para nós não há nada como trabalho na rua. Mas já fizeram boas anúncios para campanhas na prémio. rua. Há muitos anos atrás. Os lápis do público Então, tinham os toquezinho. os lápis Não, do esse público... Eram ótimos. Calma. Deixa eu... Eu sei que é vosso cliente. Não, mas não foi. Ele não isso, foi não vou- feito, não não foi vou- feito para festival. Não. Mas tinha Deixa visto. eu explicar isso. Há uma grande diferença entre pro bono e fantasma. Acho eu. Certo. Concordo. Faz um fantasma e fala assim, tive uma grande ideia, vamos arrumar um cliente para isso. Isso a gente não faz. Não faz. Ou pelo menos não faz há 20 anos. Eu já fiz isso, muito isso. Toda a gente já fez. Mas eu tive um chefe no Brasil, o Cláudio Carido, que ganhava muitos prêmios e depois ele quando virou euro no Brasil, ele deixou de ganhar. E eu vivia o chateando para concorrer lá no Clube de Criação São Paulo. E ele dizia, meu filho, o dia que você colocar uma grande campanha na rua, que as pessoas falam nas festinhas de aniversário dos seus filhos, você não vai querer outra coisa. Se você vai ter noção que isso é que é... E eu adoro isso. Sim. Voltando, por que eu digo que um fantasma é um pro bono? Quando nós trabalhávamos ali do lado do público, que era nosso cliente, a gente foi almoçar um dia... E foi trocados para outra agência.
E o quê? Foram trocados por outra agência. Foi trocado Está lá na armadilha. Eu parei no outro dia. Literalmente trocado. a Norma Jean, eles pintaram logo de amarelo. Assim. A gente foi almoçar um dia e a gente estava conversando com a Bárbara Reis, que era nossa cliente, né? Que é diretor público. Isso. Sim. Sobre o Charlie Hebdo, o que a gente podia fazer, o que a gente podia fazer, o que não podia fazer. E ela nos desafiou a fazer uma coisa, assim. E aí a gente pensou naquilo. É o vosso trabalho mais low cost sempre, provavelmente. Então, Uma caixa de lápis. se nós pensarmos que aquilo quase custou os nossos empregos, não foi tão low cost assim. Essa história é muito boa. Podes contá-la aqui? Posso. A campanha foi pensada assim. Eu não sei para quem não conhece a campanha, era uma banana de dinamite feita com lápis. Cada lápis dizia Keep Drawing, e os lápis iam todos dentro de uma caixa vermelha que dizia assim: há um ano atrás o Charlie Hebdo foi atacado, é hora de contra-atacar, porque eles eram um jornal de cartoons e tal, ou seja, vamos continuar. E fizemos 20 caixas e mandamos para todos os jornais importantes do mundo. Correio da Manhã. O briefing, né? É mais publicidade. New York Times, o Guardian, os jornais da Veja no Brasil. E eu insisti, eu quero mandar pro The Economist, porque eu adoro The Economist. Todas as vezes que eu leio The Economist eu fico mais inteligente. Que é mentira, obviamente. Não funciona, né? Aí a gente mandou e aquilo foi, sei lá, de manhã, assim. E mandamos por DHL, assim, para ser uma coisa oficial, chegar lá. E aí na hora do almoço me ligam em inglês, para FUI, pergunta quem é o diretor criativo, passa para mim e fala: vocês mandaram uma caixa para o The Economist? E nós a pensar grande pena. Nossa, os caras já querem dar uma entrevista para o The Economist. Aí eu explico a campanha, e o inglês fala assim: bom, isso é uma campanha então, para um jornal. Olha, eu sou da Havas, Nova York, e tô te ligando porque o The Economist recebeu a caixa. Eles acharam que era mesmo uma bomba. Chamaram os bombeiros, estavam evacuando o prédio quando abriram finalmente a caixa e acharam aquilo muito de mau gosto e querem um pedido de desculpas formal da network. E aí eu pensei, bom, acabou, né? Acabou, foi bom enquanto durou. Exatamente. E eu preciso abrir a Lourenço e Bexiga limitada. Exatamente. Abrir a Lourenço e Bexiga limitada e tal. E aí a gente já tinha um videocase pronto. Nosso plano era: a gente manda, as pessoas se assustam e a gente manda o videocase e pá! E o videocase estava naquelas coisas de realizador, o Luciano Otânio. Luciano, estava finalizando, e eu falei: não, Luciano, pelo amor de Deus, você tem que ficar pronto já. Aí ele editou o filme o mais rápido possível. A gente já tinha filmado com a Bárbara Reis. A Bárbara escreveu uma carta explicando o projeto, dizendo o porquê, dizendo que era justamente por isso, pela paranoia que tomava as pessoas, e a paranoia leva o medo, explicando a campanha. Que na realidade é uma coisa que aqui neste cantinho não nos passa pela cabeça. Quando recebe uma coisa, uma caixa, via DHL ainda por cima, né? Vê uma coisa assim, fica aqui dentro do tempo. Olha, metade desses cabelos brancos de Marcelo Serpa nasceram nesse dia, assim, porque foi 24 horas assim. Quando eles receberam o videocase, o inglês me ligou de volta e disse assim: não, o The Economist já percebeu e não querem pedir desculpas, já perceberam e está tudo bem assim. E acabou assim a coisa. E qual foi o impacto depois disso? Depois aquilo tornou-se notícia rapidamente. Pois, aquilo se espalhou muito em jornais ligados à nossa área. Furou um pouco o bloqueio em jornais generalistas. Exatamente, saiu na Exame no Brasil, por exemplo, saiu em mais alguns sítios. Saiu numa revista alemã. Foi capa de uma revista alemã, Áptica, de Direct Mail. Tá vendo? Não é só filme, Direct Mail. Capa. Ok. Mas como muitos jornais, para aí 70% das caixas que a gente mandou foram destruídas. As pessoas nem abriram. Com medo. Sim, alguns devolveram direto. Não quer? Manda para trás. Nem abriram.
Então, eu acho que a campanha não conseguiu ter... Eu esperava mesmo dar uma entrevista para o The Economist. Essa era a minha... Eu tenho 2 objetivos com o The Economist. Fez um Leão de Ouro a dar uma entrevista para o The Economist. Na capa. Eu vou te dizer o que eu gostaria que acontecesse comigo daqui a 100 anos. Eu gostaria que saísse um obituário no The Economist. Eu acho que os textos obituários do The Economist são os melhores textos da língua inglesa. Assim. Você lê aquilo e fala assim... Nossa, vocês já garantiram tipo o obituário no briefing. Na meio. O dia que isso acontecer daqui a 100 anos, se o briefing fizer um obituário sobre mim, eu agradeço também. Sim. Mas eu ainda estou lutando... E que façam um obituário primeiro para ele. Nossa, Bexiga, pelo amor de Deus. Eu como sou mais novo, ofereço-me para fazer o vosso. Faz. Pode ser. Mas eu estou lutando bravamente para ter uma vida que mereça o texto do The Economist. Acho que é uma boa maneira de definir o que você quer na vida. Assim. E o que é que vocês querem da publicidade, hoje em dia ainda? Vocês já conquistaram quase tudo que havia para ganhar? Prémios? Portanto, já ganharam Leão? Já ganharam Eurobest? Já ganharam Art Directors? Já ganhamos. O que é que falta ganhar? D&D já ganharam? Todos. Já ganhamos o elogio da mãe do Bexiga, que diz que adora a popota, que ela chama de... A porca é tão engraçada. Não, é o hipopótamo. Era engraçado conseguir as coisas nunca tem fim, né? Quando nós ganhamos o Leão de Ouro, essa história acho que define bem assim, né? Nós mandamos a campanha para press e pôster. E tínhamos estado íamos para Cannes no sábado ou domingo, agora já não me recordo, e nesse fim de semana tinha sido o mega piquenique do continente, certo? Portanto, o que acontece? Depois do mega piquenique do continente, eu fui para a show off montar filmes de agradecimento, etc. O Marcelo ficou a fazer uns guiões também para que eu já não me lembro o que é que era exatamente. Também estava tudo ali a bombar, não? Tem que ficar despachado. E entretanto, 11h30 cheguei a casa, depois de estar os filmes prontos, recebemos um e-mail do Chacho, que era o júri de Portugal, em press e póster, não era? Press e póster? Em póster. Em póster. Press e póster? Press. A dizer assim, foi um péssimo ano para Portugal, não ganhamos nada, só houve os tais 5 ou 6 shortlists para o Burnet. E nada, ligámos, deprimidos. E eu falei para ele assim, nossa, Bexiga, você é um idiota. Quando você achou que você ia ganhar? Porcaria de ideia. Aí isso foi no domingo à noite, a gente pegou um avião, foi para Cannes. A gente chegou em Cannes. Foram sempre lá para Martinez para esquecer. Não, a gente chegou assim. Zero expectativas. Chega assim, acabou o festival, né? Acabou. Então vamos lá para ver. Aquele tinha saído, faltava sair de póster, não é? E faz para aí, sei lá, 5 ou 6 anos que Cannes é o máximo, mas é metade no hotel fazendo conference call, essas coisas todas, né? Escrevendo e mandando coisas. E a gente chegou, assim que a gente chegou lá, mandaram uma mensagem pra gente, foi até a Bruna Gonçalves, e dizendo, parabéns pelo shortlist e tal. E eu fiquei, não, eu só acredito quando tiver no papel. No jornalinho que eles têm. A gente foi, tava lá. O Daily Can. Tínhamos combinado de ir almoçar com o Edson. E aí E ele tinha o jornal com ele. E ele trouxe o jornal e nós, numa segunda-feira no Pastis, comemoramos como se fosse um leão. E pensámos, está feito. Pronto, acabou. Agora vem as conferências, não sei o quê. E aí, porque... Aquilo eu já tinha esquecido aquilo, né, Bexiga? Fomos ver uma conferência do Robert Redford. Que estava falando do Sundance. Estava falando do Sundance, como ele criou e tal, e o meu telefone... E eu desligo. Quando o Robert Na altura era daqueles de mal ainda, né? Quando o Robert Redford começou a olhar para mim, tipo assim, desliga isso, eu saí para ver o que era. E era o Hugo Carvalheiro, da BH, falou assim, o Conguito, que disse assim, ei pai, parece que vocês ganharam um Leão de Ouro. Eu falei, o quê? Não, ninguém disse nada. Ele falou, não, saiu no Latin Spots, que sempre... Que tem o Inside Information. Exatamente. Ele falou, vai ver no tal lugar. Ele me mandou o link, eu abri e falei, caramba. Já havia net. Não. Havia, mas era bem. Mandou um corvo. Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, Bexiga, olha aqui o que o Conguito disse, mas isso é mentira, isso não é verdade. Você desencana. A gente foi lá falar no Golden Desk, a francesa mal educada falou, alguém vos ligou? Não. Então não ganharam por aí. E aí, a gente liga para Portugal,
E a Filipa, que trabalha na Alves, que cuida dos prêmios, ligou de volta e disse assim, não, é verdade. Aí, Leão de Ouro. Então, a gente passou de nada. Tinha levado algum casaco de jeito, ao menos? Nada. O Bexiga nem tem casaco de jeito, né? Essa é a verdade. Eu lembro de encontrar o Bexiga há uns anos em Cana, há 2 anos, ou 3. E o Bexiga tinha perdido a mala, tinha ficado sem mala. Eu não perdi a mala, tá? Perdi a mala. Fiquei tipo 4 dias sem mala. A gente passou de nada para um shortlist, para não ganhamos Leão, isso é mentira, para ganhamos Leão. Somos os maiores. Somos os maiores. Aí a gente está sentado, e por isso eu digo assim que nunca tem fim essa coisa. A gente está sentado assim, eu e o Bexiga, na primeira fileira para receber o prêmio lá, o Leão de Ouro. E aí ele faz assim: epa, é pena que é para anistia, causas sociais, ou seja, a gente nunca pode ganhar um Grand Prix. Falei, sério? Sério? Quando é que isso para, meu? Quando é que isso para? Ambição, Marcelo, ambição. Isso é mais um bocadinho. Eu acho que tem muita coisa mudando, né? Agora para medir os vossos egos, né? Fizeram réplica ou não? Fizeram réplica de Leão ou não? Tipo, um para cada um, não. Está lá o Leão que nós recebemos, estava na agência. Nem por cima da lareira, nada. Não, porque o ganhar o Leão de Ouro, também é uma coisa que faz assim, eu preciso ganhar o segundo, precisamos ganhar o segundo, né? Tanto que a gente estava lá em Cana, assim, entusiasmadíssimo, já ganhámos, comemorávamos, não acontecia nada. A adrenalina era tal. Nunca bebi tanto sem acontecer absolutamente nada comigo como nesse dia. É impossível ficar bêbado com isso. Então, mas acho que tá mudando tanta coisa. Eu queria fazer uma grande campanha digital, sabe? Uma coisa. Nosso objetivo também é criar coisas que entrem para a cultura popular. É interessante nós assistirmos a que. Não tive uma entrevista que é interessante. O digital, o target do digital começou a ser um target altamente elitista, porque era o target que tinha acesso à tecnologia, à informação e à tecnologia, às duas coisas, quer por uma questão monetária, quer por uma questão de formação, digamos. Mas hoje em dia o digital está cada vez mais disseminado e transversal aos targets todos. A nossa malta do digital, quando tem... As vozinhas do Facebook. O meu pai manda sempre coisas, fotos. Quando dizem no digital... tem uma campanha digital para fazer, o digital, a nossa malta diz assim, temos aqui os formatos tradicionais do digital, que é uma coisa engraçada. A mídia tradicional. Mídia tradicional. Gosto de uma expressão que é formato publicitário web. Formato publicitário web. Mídia tradicional digital é muito engraçado, é um pouquinho isso também hoje em dia. Acho que uma das coisas que, essa coisa do digital e do filme, o nosso filme de maior sucesso no mundo digital é um filme que nós fizemos em 2000 para o racismo, está sempre voltando. Sim, 16:9 ainda. Não, 4:3. 4:3, exatamente. Mas é um filme que é irreal. Aquilo foi feito para YouTube, para Facebook, não havia coisa. O Marcelo pôs no Facebook ou no YouTube aqui há 5, 6 anos, talvez. E aquilo, volta e meia, torna-se viral outra vez. É partilhado e tem alguns 30 milhões de views já. Nós recebemos pedidos de empresas para colocar o filme na intranet, de companhias aéreas para colocar. É uma coisa super engraçada. Esse filme já era full. Não, isso é Low Lintas, né? E esse filme, o engraçado desse filme... Eu acho muita piada à Network Low, porque sempre que eles tentam pôr um nome à frente, fica sempre muito estranho. Low Lintas é estranho. Mas no Brasil, quando era Loloduca, ainda era pior. Loloduca. É uma pena a Low, né? A Low desapareceu, né? Não, agora é Mulan. Mas era uma network fantástica. No nosso primeiro ano como diretores criativos, a gente foi num jantar surreal da Lu e que apareceu um velho maluco bebaço, abraçando todo mundo, e depois agarrou o microfone e falou: "Hi, I'm Frank Lowe." Falando em ego, esse filme do racismo, esse sim é sempre um grande teste ao nosso ego, porque sempre que as pessoas descobrem ou que alguém partilha no Facebook, diz, quem fez isso foi o Marcelo e o Bexiga, tem sempre um comentário sincero dizendo assim: não acredito que foram vocês que fizeram isso. Sério? Como assim? Não é possível. Então... Mas vocês falavam que gostavam de fazer uma campanha digital. Vocês têm um plano de transformação da Fuel mais para o digital? Ou acham que já fazem? A Fuel... Não, aliás... No sentido, até a Avas recentemente comprou uma agência digital em Portugal também, não é? A Portugal, no mundo todo.
Sim. João, eu acho que a transformação é o contrário. A transformação não é das agências normais para o digital, é das agências digitais para publicidade. Que é o caminho que é tem de um acontecer um movimento bocadinho, não é? que eu tenho visto muito, que é agências digitais trazendo criativos de conceito, assim, da publicidade, velha guarda. E isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Essa coisa de... O contrário também, para seja dito. Não? O contrário já O acontecia. PJ Pereira começa no digital e vai para o analógico, se quiser. Certo, ou tradicional, sim. O tradicional, maneira de dizer. Acontece isso. Não, mas nós da Fuel somos temos digital, obviamente, temos agora um departamento Não, mas de tem o conteúdos. digital, quando nós éramos 4, a quinta pessoa já foi no digital, Foi digital. sabe? Nós já começou assim originalmente. Mesmo em Portugal há muitos clientes, não é o nosso caso, mas há muitos clientes que têm o digital e a publicidade em agências separadas, certo? São equipas diferentes, etc. Portanto, às vezes falta um pouquinho de coerência na coisa. Mas para dizer o que é que nós temos digital, temos agora um departamento de conteúdos a começar, também está a fazer um excelente trabalho. Ou seja, estamos a fazer o que conseguimos para chegar às pessoas onde elas estão. Passo novamente o clichê. E as ameaças, ou seja, isto foi uma coisa que foi falando nestas 8 entrevistas, vem sempre, acaba por surgir sempre. Que é, fala-se cada vez mais de novos. Para quem nos está a ouvir, são pessoas que vão contra a porta. Exatamente, a porta Aí o vidro e a malta Marcelo bate na porta. Força, garota! Há novos modelos de agências, nomeadamente agências internas dentro do cliente, uma coisa que já vos acusaram de ser também, né? Aliás, por 2 vezes, né? Portanto, tiveram na Lintas e depois na Fuel. Sofreram desse estigma 2 vezes. Agências que estão nos próprios meios de comunicação social, portanto, departamentos de branded content que funcionam como agências. Consultoras que se transformam, consultoras de negócios, consultoras de marketing que se Chegam e transformam em compram agências. agências. Compram, montam, whatever. Como é que vocês olham para esses fenómenos? A agência tradicional, como existe hoje, vai acabar? Vão existir, há espaço para todas? As outras não vão vingar? Olha, João, eu acho que ninguém sabe direito o que vai acontecer. Mas eu acho que, como ninguém sabia direito o que ia acontecer, começaram a aparecer muitos mitos e muitas fraudes. E algumas delas caem. Por exemplo, também essa coisa, um grande cliente não precisa de uma agência. E aí vem a Pepsi e faz aquele filme sensacional de ruim. Com a Kardashian, né? O cara falou assim, sério, como é que alguém aprovou isso? Como é que aquilo passou por 60 pessoas? Ninguém E tenho certeza que quem tá de fora olha e fala assim, ou quem faz, sei lá, já escrevi, 10 mil guiões na minha vida, assim, olha para aquilo e fala, isso não faz o menor sentido, né? Mas tenho certeza que o criativo interno que escreveu aquilo falou, nossa, eu vou ser o rei do mundo, isso vai arrebentar. Assim. Eu li também um artigo no outro dia. E arrebentou! Um artigo que eu li, não lembro se foi na Campaign, se foi na Adeiros, foi uma dessas, que falava também por cima das consultoras. E um artigo que era super racional, que dizia assim, uma consultora faz um negócio, avalia, investiga, e diz, e depois chegava a um ponto e dizia assim, agora vocês têm que fazer um plano de marketing, vão fazer com outras pessoas. E eu pensava assim, vou ter aqui esta oportunidade que eu não estou a fazer, eu posso fazer este serviço todo. E eu acho que esse é o movimento da parte das consultoras também, conseguir oferecer o serviço completo. O que é ter concorrência com o nosso mercado, não é? Totalmente concorrência com o nosso mercado, sim. Pois, mas a concorrência com o nosso mercado é ainda pior, eu acho. Quando nasceu a internet, a gente concorre com, sei lá, com a minha filha que quer fazer... Isso é aproveitar também. Nós vivemos na época dos influenciadores, né? Ou seja, em última instância, o cliente do continente pode estar a tentar fazer uma campanha e dizer, não vou dar isto à Fuel e vou aqui contratar 10 Instagramers ou 10 Youtubers para fazerem isto. Certo. Como é que tu achas, como é que vês isso? É uma moda passageira? Veem isso? Então, eu acho que as pessoas, muitas marcas aprenderam a sua lição com o escândalo lá da Pepa. A mala da Pepa Chanel. Da mala da Pepa Chanel. Sim. Lembra disso? Os desejos para a passagem de ano. Exatamente. O que eu acho que não pode acontecer, aconteceu recentemente, salvo erro também, com... O que era aquele... O LX. O LX fez uma campanha com influenciadores, etc, youtubers. O que eu acho é que acho que são ferramentas e pessoas que podem e devem ser usadas, mas não podem ter a rédea solta. Não podes dizer um fulano faz o que tu quiseres para a marca. Não funciona assim. Tens de ter ali algum grau de controle e algum grau entramos nós. E algum grau de controle e algum grau de ideia e de orientação criativa para aquilo acontecer. Acho eu.
Até porque o influenciador, em princípio, não tem uma noção de conceito, não é? Não precisa Conceito criativo. Exatamente. Ele é bom a fazer aquilo que ele faz. Se calhar não é tão bom a fazer outras coisas, onde nós somos bons a fazer. Eu acho que as vedetas do YouTube, os youtubers, eles ainda não perceberam, mas quando eles começam a fazer coisas para marcas, eles perdem o poder deles, não é? A minha filha adora os youtubers todos, as minhas filhas adoram os youtubers todos, porque elas escutam aqueles miúdos falando e falam assim, eles são iguais a mim, eles falam como eu falo. Quando eles começam a meter... Eles são iguais a mim ou eu quero ser como eles? É um bocadinho as duas coisas, eu acho. O David Ogilvy, falando em velho, matou isso no livro dele. Pronto. O livro dele, O Confissões de um Publicitário, ele conta, tem uma parte que ele conta que ele trabalhou em pesquisa na Gallup. E ele diz que eles descobriram o David Ogilvy era grande fã de pesquisa, né? Eles diziam, ele falou que o breakthrough do Gallup foi descobrir que os homens queriam ver filmes, não queriam ver filmes com a Marilyn Monroe, queriam ver filmes com o Cary Grant. As mulheres queriam ver filmes com a Marilyn Monroe, ou seja, que era o contrário do que as pessoas achavam. Ou seja, você quer ver coisas que parecem contigo, entendeu? Mesmo que seja uma versão melhorada de você mesmo. Então, as minhas filhas queriam falar com esses youtubers, mas essa ligação é porque eles falam a mesma língua delas, assim. E não existe nada... Eles percebem quando é martelado depois. Pois percebem quando... E esse é o grande desafio dos bloggers, dos podcasters, colocar o patrocínio ali no meio. Assim. É mesmo uma arte. E assim trazer convidados interessantes, não é manifestamente o caso. Exatamente. Mas eu acho que quem sentar aqui nessa cadeira e falar assim, João, eu sei o que vai acontecer, eu sei a fórmula mágica, é um outro bom. Está mentindo. Aliás, um amigo nosso, o Ícaro, que diz que a tendência atualmente das agências é um pouquinho de volta quase aos anos 60, em que tu começas a ter um departamento onde consegues fazer coisas dentro de casa, consegues produzir pequenos filmes, consegues fotografar algumas coisas para os teus conteúdos, para os teus digitais e por aí fora, porque é o caminho. Ou seja, a novidade é o antigamente, era assim que funcionava. As modas funcionam assim, né? no geral. Olhando agora para o mercado nacional e para o mercado português em específico, nós passamos uma crise grande, né? Vocês foram das poucas agências que não fechou, não estou a brincar, mas foram uma agência que viveu bem o período da crise, portanto não tenha sofrido tanto como tiveram sempre grandes clientes, foi uma altura que até cresceram, ganharam várias contas. Nós fomos uma agência que começou mais ou menos na crise, portanto sempre fomos enxutos e nunca tiveram os vícios que havia. A gente não tem as coisas de antigamente, a gente não tem uma dupla alocada só para um cliente. Sim. A gente não tem. Tem vossos motoristas, essas coisas. Exatamente. A mansão. A gente nunca tem uma dupla. A gente tem sempre. As duplas estão sempre fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, sendo que uma delas é grande. E a gente tem sempre PPMs e reuniões e não sei o quê. E filmagens e tudo. Ou seja, é uma agência muito enxuta mesmo. Assim. Vocês são quantos neste momento? Eu fui no total, somos sensivelmente... Juntando tudo, né? Digital, juntando tudo e tal. Mais coisa, menos coisa, porque depois há as pessoas que fazem tipo o IT que é partilhado com o edifício, deve dar a volta de 80 pessoas. E na parte criativa? Na parte criativa temos 2... Um andar inteiro, né? Sim, um andar inteiro. Um andar inteiro que é onde está... Deve ter o quê? 40? Não, mais? Eu não consigo contar hoje para de repente, mas sim, deve ter para umas 35, 40 pessoas. Ok. Portanto, são uma grande... Para a dimensão do mercado português, são uma grande agência. Como é que vocês olham para o mercado português atualmente? Ou seja, houve uma recuperação da crise, mas acho que estávamos todos à espera, pelo menos era uma ilusão minha, que não estava cá antes da crise. Eu entrei literalmente na crise. Achava que isto um dia vai dar a volta e isto vai voltar a crescer tudo imenso e o mercado vai crescer vai voltar totalmente. A crescer, a coisa a melhorar, mas nunca vai voltar ao que era. Ponto. Isto é o novo normal. Os João, budgets, os funcionamentos, as coisas todas, é assim que acabou. funciona. Devia ter ido para a advogada, a minha mãe dizia-me isso. Não, e acabou para todo mundo, acabou para as agências. Aqueles filmes de 6 dias de rodagem, acabaram. E também esse é outro movimento que eu começo a notar. Porque chegou a coisa do conteúdo, vamos todo mundo fazer conteúdo, e apareceram muitas agências, muitos produtores, muitos especialistas em conteúdo, que diziam, não, eu faço um conteúdo fantástico para você por 1.000 euros, e produzo por 1.500. Nós tentamos isso na agência também.
não funcionou. O que está acontecendo acho que é uma volta a quem sabe fazer mesmo, a produtoras mais tradicionais que estão criando departamentos para... Ou seja, é uma coisa que tem que ser barata, tem que ser... Mas tem um diretor de fotografia que faz aquilo ficar bonito, sabe? Tem um realizador em condições. Tem que ter critério, tem que ter valores de produção. As pessoas não querem ver coisas feias. Porque, voltando aos influenciadores, quantas campanhas com youtubers mais é possível fazer? Não é? Quantas? Todo mundo já fez isso. E, ainda olhando pro conteúdo, o Grand Prix de conteúdo em Cannes, que foi lá do Benfica, é um episódio do Black Mirror. Super bem realizado, super bem pensado, que o produto entra, que a marca entra no meio, assim. Com toda a lógica, com toda a arrogância, etc. Mas é isso. Pois é, e acho que a gente nunca mais vamos voltar a ter os mesmos salários, as mesmas mordomias, as agências nunca vão ter um exército de duplas esperando para chegar ao briefing e o criativo falar assim, não, eu não faço isso, eu só faço aquilo. E ao contrário também, isso fez com que o mercado no seu sentido ficasse mais maduro, mais enxuto também, porque havia muita gente que, na realidade, acho que esta que está agora é a primeira geração que realmente quer fazer anúncios, gosta de fazer publicidade, não é nos gajos, eu estou aqui porque se ganha bem, mas eu queria ser artista plástico, eu estou aqui, mas eu queria ser escritor e por aí fora. Acho que esta geração que gosta da publicidade é a primeira em que isso acontece. Mas sabe que eu estou bem positivo quanto ao nosso mercado. Em passado esse elemento de não vai voltar a ser como era, não vai voltar a ser aqueles anos gloriosos em termos de condições e dos anos 90, assim, mas eu vejo muitas agências fazendo coisas bacanas. Dizem que uma transição, já que já estamos a chegar ao final, vocês historicamente sempre foram uma incubadora, vocês também quanto dupla, sempre foram uma incubadora de jovens talentos. Também, felizmente ganhar, conseguimos fazer isso. Só os velhos talentos é que ficam lá enchendo o saco. Que acabaram por ganhar em headlines, ficar conhecidos e depois muitos irem para fora, outros ficarem cá dentro, mas irem para outros lados. Como é que se chega até aí? Como é que se consegue? Ou seja, a vossa capacidade está a informá-los para isto? A vossa capacidade está a incentivá-los a isto? Ou por simplesmente são bons a fazer scouting? Quer responder, Pichinho? Eu respondo, estou Vais dizer que é um misto de tudo, não vou dizer isto, vou dizer que acho não que tenho assim, novidade do que é. Outra coisa que se aprende depois de ser não só diretor criativo, mas chefe no geral, é que você não muda as pessoas. Você faz elas subirem ou descerem de escala. Se um fulano é bom, você consegue que ele fique ótimo. Mas você não consegue transformar alguém em ruim em bom. E se alguém é ruim, ele vai ficar péssimo. É nessa escala que você anda. É sempre um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E a Bruna, o João Silva, a Tereza, a Mariana, eu dei aula durante um tempo na Lisbon School. E nós trazíamos muita gente para lá. E depois, eu acho que um bom chefe tem que ser um chefe chato, mas justo. E acho que a gente aplicou isso muito bem. Nós tentamos, qualquer pessoa que entra na FUEL, nós tentamos dar oportunidades, fazer trabalho. Obviamente toda a gente tem que perder a sua pedra, etc, mas chega à altura em que a pessoa tem a atitude certa, e isso é uma coisa que não é ensinada, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Tem a atitude certa, tem o esforço certo, tem a maneira de trabalhar certa, tem tudo na sua cabeça muito certa, aí ganha a sua oportunidade e as pessoas conseguem, agarram-na e vão subindo a partir daí. Na realidade, nós ficamos muito, muito satisfeitos de ter tido essa malta nova toda que trabalhou lá, começaram lá, e que agora estão a dar carteiras no estrangeiro. E nunca ficaram chateados por eles irem embora, ou não? Aquele sentimento do sportinguista, super tu também, sim, portanto, aquele nosso sentimento sportinguista daquela raivinha, ok, ele foi para fora, mas certificado. Clube formador. Não, é engraçado, a primeira dupla que foi para o estrangeiro, que entrou na nossa sala e disse assim, olha, tem essa oportunidade, o Headhunter vai ligar, tem algum problema? Não, liga lá e... O Headhunter liga, eu digo... E agora esse Headhunter já liga sempre atrasados. E claro que estou dizendo tudo isso, mas o grande mérito é da Bruna, do João Silva, da Tereza, da Mariana. O problema que depois que nos fica é substituir por pessoas
daquele nível. A gente tem um grande problema para contratar na Fuel, principalmente com a moto nova. Podes deixar aqui o mail? Posso. Não, eu vou deixar um briefing para tentar evitar o que eu acho que é um erro de casting. As pessoas aparecem lá e dizem assim: eu adoro o Coelho Lisboa e quero trabalhar com vocês. E eu digo: mas a gente faz o Coelho Lisboa uma vez por ano. Eu quero que a gente venha para cá e fale assim: eu quero ganhar um leão de ouro com o Continente, eu quero ganhar um leão de ouro com a Caixa, eu quero ganhar um leão de ouro com a Vorten. Isso é que é o nosso... E as pessoas se chocam com isso. E eu fico até chocado quando as pessoas assim: eu gosto de vocês fazem bom trabalho para as marcas, para os trabalhos do dia a dia. Que é uma coisa engraçada, não é? Deveria ser essa a nossa função, o nosso objetivo. Assim. Inclusive, Pessoas pagam as contas. Exatamente. Há muita malta que vai mostrar o portfólio, fiz isto, e depois tem outro bocadinho de trabalho do dia-a-dia. Não, quero ver o trabalho do dia-a-dia. O trabalho do dia-a-dia é que me mostra o que é que a pessoa é no dia-a-dia, no trabalho que vai fazer, o que eu quero que faça todos os dias. Mas eu percebo que também para um jovem criativo é difícil ter uma pasta riquíssima com marcas do dia-a-dia. Não, mas não é o que eles têm na pasta. É a maneira como eles separam a pasta. Há vários criativos que trouxeram videocases, coisas de 10 minutos, coisas para... Ok, mas nós fazemos muitos filmes na FUA, muitos spots de rádio, e estamos entrando numa zona do conteúdo que tem que saber escrever um guião. Você tem isso? Até tenho. Mando depois. Eu mando depois. Sério, não. Não é essa, sério. Posto isso, qual é o mail? pedro.bexiga com x @fuel.pt. E o meu assistente recebe os portfólios. faz a triagem. Estás a ver? É isto que eu aguento. Vamos fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que é transversal a todos os convidados e que vai muito, por acaso correu bem, vir na esteira da pergunta anterior. Não tanto para quem já está a bater à porta da agência, ou para quem já está a trabalhar até no mercado. Como é que o estudante, estamos numa escola que também ensina criatividade, como é que o estudante que está a aprender hoje publicidade, quer vir a tornar-se diretor de arte, ou copy, whatever, qual é que é o grande conselho que deixavam para ele, para ter sucesso no futuro? Eu deixo um conselho, eu acho que nos dias que correm, o excesso de informação que existe, porque hoje em dia tu consegues ver, eu cresci, profissionalmente, eu e o Sr. Gordo, crescemos com a Archive, com os anuários do One Show, com os anuários de Cannes, quando havia, etc. CDs da Latino Sports. Exatamente. Um anuário físico faz uma coisa muito importante que é difícil de encontrar na internet, nos Best Ads on TV, por aí fora. Aquilo mostra critério. Aquilo tem critério. Tudo que está ali tem um critério. E isso ajuda a pessoa a formar o seu critério. Acho que isso faz falta e acho que é fundamental, a malta que está a começar, ver isso para perceber primeiro o que já foi feito e depois ganhar um critério para perceber o que é bom. Que é difícil de entender se tu procurares no Google anúncios de 7-Up. Ok. Tudo que eu podia dizer já foi dito 1000 vezes melhor do que eu poderia dizer pelo Eugênio Morhalen no Manual do Estagiário. Jovens, façam Google, Eugênio Morhalen. É muito difícil hoje em dia, costumo dar aos meus alunos, mas porque o Clube de Criação já não tem um link. Mas tem aqueles sites que partilham PDFs, tá tudo lá, vale a pena. Vale a pena. Tem lá aquelas dicas todas, inclusive a dica do portfólio impresso, não é? Exatamente. Com 12 peças, 8 ou 12 peças. Exatamente. Uma coisa importante para quem vai procurar emprego, vai procurar estágio, não é sobre você que está procurando, é o que você pode fazer pela agência. Não, se você falar da sua história triste, que você gosta de fazer poesia, isso realmente não me interessa nada. Quero só ver você criativo, jovem criativo, a sua capacidade de ter ideias. Pode ser um pedaço de papel, pode ser guiões, escrevam guiões, por favor, reaprendam a escrever guiões, para ver como você consegue pensar. O CV, o currículo, carta de recomendação, isso não realmente... Interessa saber o que é que tu sabes fazer em termos de ideia e não se sabes montar ou não um videocase, que é o que acontece hoje em dia muito. Eu fiz este videocase, está muito bem montado, está muita coisa, mas como diria o Jacques Segala, where's the ID? Where's the ID? Eu termino a dizer uma coisa também que tu gostas muito, e acho que tu também, do Washington Olivetti. Ele, quando esteve aqui a ser júri do Lisbon International Advertising Festival, a determinada altura pediu-me, não estava na organização, para ir assistir a uma entrevista que ele ia dar ao Blue Bus. E a determinada altura perguntou-lhe a jornalista o que é que lhe irrita mais na publicidade moderna, nos festivais e tal.
Ele diz os videocases. Porque a minha mãe, quando está a assistir televisão e vê um comercial, não tem lá um publicitário ao lado para lhe explicar porque o comercial é bom. Ou ela gosta ou não gosta. E se aquilo for bom, ela gosta. Pior que os videocases, concordo com o Austin Oliveto, nem podia ser diferente, é o videocase feito quando as pessoas vão te mostrar a pasta, elas mostram a campanha e ficam te explicando em videocase online, falando assim, isso foi bom porque o desafio era esse. É terrível. Muito bem. Muito obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos, uma honra. Parabéns pelo trabalho. E Paulo Pinto, tem certeza que esse filme, essa entrevista foi melhor. vai ter muito mais views do que a sua.